Olá, está no ar o programa Espaço Cidadão da TVAL. Nossa missão aqui é apresentar temas que tratem do meio em que os cidadãos vivem, das leis, dos projetos que tornam as cidades melhores. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto ainda novo para muitas cidades brasileiras, mas que há mais de 20 anos é tratado com certo carinho no município de Florianópolis: arte pública. Para isso, nós convidamos a arquiteta Gianine Tavares, que integra a Comissão de Arte Pública de Florianópolis. Obrigado pela sua presença. E antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, nós vamos assistir a primeira parte da reportagem com Ana Maria Lima sobre este tema. Num canto guardam os passos e aguardam todos os caminhos. Poesia da joinvilense Rita de Cássia e obra da artista plástica Giovanna Zimmermann. Conscientemente ou não, todos nós já nos deparamos diante de uma obra de arte que mudou o que estávamos sentindo. Quando isso ocorre, é porque a arte cumpriu seu papel. A arte pode ser concebida como uma forma de representação da cultura através da interpretação de um artista. Desde os primeiros sinais de civilização, ela acompanha a trajetória do homem e está presente em quase tudo que vemos e sentimos. Arte pública é a arte que está fora dos espaços tradicionais como museus e galerias e tem como propósito alterar a paisagem e interferir na fisionomia urbana. Também pode recuperar espaços degradados e promover o debate cívico. Esta obra é de Antônio Rosic, artista com o maior número de obras públicas em Florianópolis. Esta outra é de Rodrigo de Aro, artista catarinense com inúmeros mosaicos que configuram a poesia visual da ilha. Este mosaico é de João Otávio Neves Filho, o popular Janga, que também tem muitas obras públicas em Florianópolis. Todas estas obras foram executadas a partir de uma lei municipal de incentivo. Bom, Florianópolis é pioneira de ter uma comissão municipal de arte pública. Nas outras cidades não existe uma comissão com esse caráter. A comissão tem um caráter deliberativo, ela delibera os pareceres, ela julga. E, ao mesmo tempo, ela é formada por entidades fora da instituição. Então, ela tem um caráter bem democrático, né? Tem um critério particular de avaliar. Florianópolis é modelo no Brasil em arte pública e já foi reconhecida internacionalmente pelo design urbano. É uma comissão que aprova os projetos de obras de arte para as edificações. Ela é representada por 7 entidades diferentes: a UDESC, a UFSC, o IAB, a CAP, a PLASC, Fundação Franklin Cascais e o IPUF. Ela foi aprovada para obras de arte nas edificações, edifícios acima de 2.000 metros quadrados na época, que dá direito ao empresário que colocar uma obra de arte na edificação, receber um índice de 2% na taxa de ocupação. Então hoje nós temos 220 obras aprovadas de 38 artistas. A Comissão de Arte Pública avalia a obra de acordo com os seguintes critérios: caráter inovador, contribuição ao acervo, criação de marco visual, integração com edificação e entorno com espaço público e paisagem urbana, visibilidade diurna e noturna, durabilidade e estabilidade, segurança e qualidade. A Universidade Federal de Santa Catarina é um dos espaços onde se encontram obras públicas de vários estilos. Bem, nesses últimos 4 anos, principalmente, a universidade tem investido bastante na produção artística. E não só dos estudantes e servidores e professores da universidade, mas também da comunidade catarinense em geral. Então, nesse sentido, a universidade tem sido um espaço democrático de expressão artística. A universidade, ela tem que estar sempre à frente desse processo, né, dando liberdade e estimulando e fomentando
a produção artística, e a arte, como todas as áreas, ela precisa ser fomentada, hein? As grandes propostas estão com quem está na área. E agora nós vamos conversar com os artistas Patrícia de Loreto e Digo Tertich, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eles estão concluindo uma obra de arte aqui no prédio de administração na Universidade Federal de Santa Catarina. A obra integra a cultura de Buenos Aires com a cultura Ilhéu. Patrícia, de onde que surgiu a ideia de fazer essa pintura em conjunto com o Digo? Bueno, la idea surge, como te había comentado en alguna oportunidad, de que, bueno, hace 6 años que estoy viniendo a Florianópolis, estoy enamorada de la ciudad y he realizado muchas exposiciones y entonces propuse, como soy muralista en Buenos Aires, propuse esto de hacer un mural acá en la Universidad Federal de Santa Catarina, que me parece que es un lugar de la cultura, un lugar visible y que además es importante para la ciudad. Entonces presenté este proyecto de un mural en donde se hiciese un intercambio, una integración de imágenes de Buenos Aires, de la Argentina, y de imágenes de la ciudad de Florianópolis y también la selva brasilera. Bueno, conozco a Digo hace bastante tiempo, me parece un pintor excelente, y entonces invité a Digo a hacer un mural en donde integramos los íconos de la ciudad. Certo. Digo, e qual a importância de ressaltar os símbolos culturais da nossa ilha? Olha, eu quis botar aqui, que é um mural, né, de fácil visibilidade, símbolos de fácil leitura, né, para todo tipo de gente, né, para todo tipo de classe e qualquer tipo de pessoa olhe e se identifique. Nós temos ali o Cruz e Souza, as ostras. Esqueci. Né? Exatamente, que são os símbolos da nossa cidade, né, hoje em dia. Né? E eu quis fazer de uma maneira bem simples, de fácil leitura, né? E o boi de mamão, o nosso boi de mamão, né, que está um pouco esquecido, né, que agora está revivendo. É isso aí. Né? E como integrar sem perder a identidade das duas culturas, de portenha e daqui? Não sei, mas foi fácil, com a Patrícia foi bem fácil fazer, não sei, aconteceu muito naturalmente. La idea es una especie de collage, en donde se integran imágenes de aquí, imágenes de allá, pero donde hay una idea del mural, hay una composición. Esto no surge naturalmente, hay un previo boceto, un esbozo, donde integramos de forma anticipada las distintas imágenes. Janine, de forma didática, principalmente falando também que no texto da própria Ana a gente viu o famoso 2% para o empresário. De forma didática, o que é arte pública? Bom, a arte pública é um tema que está presente em Florianópolis desde 1989, conforme foi falado, a partir da aprovação de uma legislação específica de incentivo de inserção de arte em espaço privado, mas com visibilidade pública. Então, foi um movimento gerado a partir de artistas plásticos, vinculados à Associação Catarinense de Artistas Plásticos, que gerou toda uma trajetória que nós estamos entendendo de sucesso ao longo de 22 anos. Hoje nós temos um acervo de 220 obras nos espaços privados. É um número expressivo para você? Bastante, haja vista um processo crescente. Né? Nós tivemos momentos de maior inserção e nós estamos agora atravessando uma nova fase, no caso, que está se procurando aprimorar todo um processo instalado que resultou numa melhoria da imagem urbana da cidade. Então as pessoas hoje, elas passam nas ruas, elas percebem um movimento novo de arte na frente dos prédios, ocupando calçadas, são poesias, são esculturas, são painéis de arte que estão contribuindo para o nosso patrimônio cultural. E o 2%? O 2%, queria que você explicasse isso direitinho. 2% é o seguinte, um empresário está construindo uma edificação, está elaborando um projeto,
e objetivando potencializar mais a edificação, ele, mediante a inserção de uma obra de arte no espaço da edificação, ele pode construir 2% a mais. Então, por exemplo, 100 metros quadrados, ele poderia construir 2 metros quadrados. 1.000 metros quadrados, né, os 20 metros quadrados. Isso significa um ganho, às vezes, para o empresário que precisa dessa metragem quadrada para complementar alguma, digamos, com mais qualidade, uma determinada unidade habitacional, um apartamento, por exemplo. E aí, a partir desse momento, usando esse incentivo, ele tem que tramitar com a aprovação de um projeto de obra de arte. Então, ele contacta um artista, o artista elabora um projeto, esse projeto tramita no âmbito da prefeitura, da entrada na prefeitura, e ele ele analisado... que escolhe o artista que ele quer. Sim, na não verdade... Não há uma seleção, não. ou ele é obrigado a escolher entre... Não, na verdade é um processo até que Florianópolis se distingue, assim, porque existe uma infinidade de artistas em Florianópolis. Exato. Há um Ainda interesse, bem. exatamente. Então, há um interesse, no caso, por um determinado padrão, porque o artista, ele tem uma pesquisa, ele tem uma poética, né, na sua obra. Então, de acordo com essa poética, dessa pesquisa conceitual dele, ele tem um determinado tipo de projeto, de produto, que pode ser uma escultura, pode ser um painel, pode ser, né, uma obra interativa. Então, o artista, ele é selecionado... Ele precisa conhecer o projeto do prédio também. Deve existir uma integração. Sintonia. E um dos critérios de aprovação desse projeto é justamente essa relação da obra com a paisagem no qual ele vai ser inserido. Uhum. Então, a obra tem que dialogar com o edifício e com o entorno, com o jardim, com a rua, com a edificação, com a história, às vezes, de um local. E isso é que faz com que a inserção de obra seja uma coisa tão importante hoje nessa dinâmica cultural da nossa cidade. Todas as construtoras nos dias de hoje estão interessadas e se comportam dessa maneira de ter uma obra? Olha, na realidade, Ou só as grandes? O que acontece não. Já tivemos assim diversas situações ao longo desses 22 anos, né, de inserção da lei em vigor. Essa lei passou por uma série de adequações, de regulamentações. Está se trabalhando hoje numa nova lei, justamente para que a coisa evolua, né, que o trabalho seja reconhecido e seja assimilado por um público maior, tanto empresarial quanto de artistas, né? Então, nós tivemos momentos muito distintos dessa obra, né, no espaço privado, situações onde teve mais respaldo, situações onde se concluiu, se avaliou por um estranhamento maior da população, e até situações que o condômino que depois vai morar naquele local, ele não aceita aquela obra. Então tivemos situações até de omitir a obra de arte, de esconder com vegetação, porque ele não entendeu. Então é um processo muito longo, ele é pedagógico. Perdão, foi só a decisão de um morador? Não, na realidade o que acontece? Esse processo ele ainda não está muito assimilado porque ele não foi amplamente divulgado. Vamos tratar do nosso cliente aqui de Oswaldo. O Oswaldo não tomou conhecimento quando foi feita a venda do prédio, do apartamento dele, de que ele teria essa obra de arte, é isso? Isso é um patrimônio que o condomínio adquire quando ele compra o seu apartamento, né? Então, na realidade, é aí que nós estamos querendo avançar agora. É importante que o condômino, ao comprar uma unidade, ele saiba que ele está sendo agraciado com a inserção de uma obra de arte no seu edifício. Mas ele já vai conhecer isso na hora da compra? Sim, a ideia é exatamente esse é um dos problemas que a atual legislação está gerando, né? O condomínio, após essa incorporação da obra de arte no seu edifício, ele tem por obrigação manter aquela obra, né? Tem que fazer a manutenção, a limpeza, pinturas eventuais, zelar pela obra como se fosse um patrimônio seu. Então, essa lei que hoje está em vigor, ela não deixou claro determinados papéis. Então, hoje, através de um regimento interno para a Comissão de Arte Pública, isso está claro, mas isso não está ainda amplamente publicado para que todos tenham noção do papel. O artista, do seu papel enquanto produtor da obra de arte. O empresário, enquanto absorver aquela obra e encaminhá-la como, digamos, um presente ao condomínio, que, por sua vez, deve ter ciência de que a ele cabe daqui para frente o papel de zelar por aquela obra. Cuidar daquilo. Exatamente. Você já teve casos
ou tomou conhecimento de casos em que o paciente, o comprador chegou e disse, não, com essa obra aí não me interessa comprar. Teve caso? Não. Porque justamente hoje o processo ele acontece em tempos diferentes. Então, às vezes, já se começou um plano de vendas e a obra ainda não está implantada no próprio condomínio. Isso então, não pode gerar um descontentamento do comprador? Pode. Na realidade, o que nós queremos agora é evitar polêmicas Exato. a partir desse novo Que momento. ele tome conhecimento na hora da compra. Previamente, como nós temos hoje o espaço gourmet, como nós temos as brinquedotecas, que isso já faça parte da campanha de venda do edifício, essa obra de arte inserida. Janine, muito obrigado. Nós vamos descansar um pouquinho enquanto entra o nosso intervalo e já voltamos para falar sobre esse tema que é muito importante. O intervalo é curto e no segundo bloco do programa Espaço Cidadão, nós vamos trazer mais notícias sobre arte pública, que é uma coisa que, em nível de Brasil, repito, somente Santa Catarina está com uma posição de destaque. Primeiro lugar. Vamos ao espaço e já voltamos. Olá, estamos de volta. Este é o programa Espaço Cidadão. E hoje estamos aqui com a nossa convidada, Gianine Tavares, conversando sobre arte pública. Antes de continuarmos a nossa entrevista, vamos assistir à segunda parte da matéria produzida pela repórter Ana Maria Lima. E por trás de toda obra de arte estão os artistas com suas inspirações e inquietações sobre o mundo. E é por isso que eu estou aqui com a artista plástica Giovana Zimmermann, ocupando esta obra de arte interativa para falar sobre arte nos espaços públicos. Giovana, o que te inspirou a compor esta obra de arte? Então, a princípio é interessante ressaltar de que essa obra ela foi viabilizada pela Lei de Incentivo Municipal e que alia a obra de arte na construção civil. Teoricamente, ela deveria ficar na parte interior do edifício, ou seja, atrás do muro ou então na fachada. Isso são os moldes da lei. Porém, a gente visualizou a possibilidade de criar um espaço de convivência. E aí, em parceria com a aprovação da SUSP e da própria Comap, foi possível esse lugar, que a ideia é, a princípio, um mobiliário urbano, um mobiliário abandonado, numa região nobre, coisa que a gente encontra nas periferias. Posteriormente, o mote do trabalho realmente é um espaço de convivência, um lugar interativo que possa ser ocupado, que possa criar um sentido de pertencimento aos moradores. Certo, Giovana, e por que arte na rua, nos espaços públicos? Então, bem, faz um tempo que eu não questiono muito, não questiono mais isso, né? Até pelo envolvimento todo e por saber que a arte ela tem toda uma trajetória, né? Inicialmente ela foi ocupada nos espaços públicos pelo poder hegemônico, né? Os monumentos e tal. E, inclusive foi a minha tese de mestrado. Posteriormente, no século XX, ela passa a ter outra conotação, ela vai para os espaços públicos no sentido mais político. Então, eu acho que eu não consigo pensar a cidade sem arte. Se essa pudesse ser uma resposta mais sucinta, acho que ela tem toda uma possibilidade de discurso artístico e de formação de público, de arte, do modo geral. E qual o papel da arte no sentido da socialização, do desenvolvimento urbano? Eu acredito que a própria lei poderia ser alterada no sentido de que ela não precisasse ficar na edificação, mas que ela pudesse ser destinada a espaços periféricos que fosse, ou espaços culturais, com o objetivo de humanização da paisagem, que ela pudesse estar associada também num campo de land art, porque Florianópolis é uma cidade com uma paisagem incrível, uma natureza maravilhosa, se beneficia disso, mas talvez culturalmente não se beneficie. E acho que nessa medida ela poderia sim contribuir imensamente.
Isso tem um pouco a ver com a tese de mestrado que você falou, de doutorado que você acabou de me dizer que está fazendo, sobre conflitos sociais e arte, e significação, né, e imaginário. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, o fato de me levar a estudar o urbano, é óbvio que eu não sou arquiteta, então eu tenho um olhar mais crítico e começo a ver a cidade dessa maneira. E também as relações comerciais, quando eu era contratada e se visava muito a segurança, que uma obra não favoreça a entrada de um intruso. Esse conflito, essa dificuldade da relação centro-periferia, que seja, me inquietou muito. E, sobretudo, como essa representação cinematográfica aparece, sobretudo na cultura de massa, né? Então, meu objeto de pesquisa são 2 produções nacionais de cultura de massa, que é Cidade de Deus e Tropa de Elite, e 2 francesas. Para pensar isso, como é que é feito esse urbanismo que exclui e que depois tem que lidar com essa exclusão. E de que forma que os legisladores podem contribuir para o aprimoramento e avanço da legislação sobre a arte pública? Eu acho que, a princípio, que essa lei de incentivo mesmo possa ser reformulada de uma maneira mais coerente e que tenha essa abrangência que eu havia mencionado na pergunta anterior, que ela possa ser ampliada, digamos assim. Existem exemplos, por exemplo, o Chile. Eu estive o ano passado em Santiago, fui recebida por uma pessoa que é responsável pelo setor de arte pública, e lá existe um grande incentivo, uma fatia realmente que é destinada a grandes projetos. Então eu acho que isso é pertinente em Florianópolis, é urgente, é emergente. A lei está engessada, então eu acho que ela precisa ter alterações. E aí cabe aos legisladores contribuir com isso, assim, se inteirar e visualizar isso como uma riqueza também cultural, né? E que a paisagem de Florianópolis merece isso. Giannini, a nossa arte pública já chegou no exterior? Já. A Comissão de Arte Pública de Florianópolis, ela integra um grupo de estudos de arte pública a nível de América Latina. Então, nós somos sempre convidados a apresentar trabalhos junto para esse grupo, no qual toda a América Latina é convidada. Chile, Argentina, Uruguai, né, apresentam suas propostas, inclusive o Brasil, mais precisamente Florianópolis, com a sua experiência em arte pública. Recentemente, nós vimos o nosso trabalho ser apresentado, ser incluído no anuário no GDCO, né? Seria Global Design Cities Organization, e Florianópolis, com a sua prática, foi selecionada, exatamente, foi selecionada para apresentar, no caso, a nossa experiência, relatando, de acordo com a nossa vivência, os resultados obtidos em Florianópolis e a contribuição para o design urbano da cidade, né? Junto com mais outros 20 países. Essa vinculação de vocês com o IPUF ajuda ou atrapalha? Ajuda, e é o grande diferencial a nível de Brasil. O trabalho da Comissão de Arte Pública inserido no contexto de um Instituto de Planejamento Urbano é que dá respaldo a essa visão maior de planejamento e de paisagem. Então, na realidade, só enriquece, né, o trabalho, a nossa experiência com arte pública, estando essa comissão coordenada pelo órgão de planejamento urbano do município de Florianópolis. A visão, ela é mais ampla e ela é integrada com outros movimentos socioeconômicos da cidade, ambientais, dentro da visão do planejamento urbano. E essa comissão de vocês tem quantas pessoas envolvidas e quantos segmentos envolvidos? Na realidade, existem em torno de 500 pessoas envolvidas nesse processo de arte pública. Cada órgão, cada instituição representativa, ela, por exemplo, a Universidade Federal tem todo o segmento da arquitetura, da arte, né? Na UDESC, todo da arte, no IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. São indispensáveis, então, em qualquer movimento, exatamente, principalmente a arte. E elas integram esta comissão,
né, além dos artistas plásticos e dos empresários. Então, contabilizando de uma maneira geral, nós temos em torno de 500 pessoas diretamente envolvidas nesse processo de tramitação, de aprovação, e dando um grande destaque aqui ao papel do artista, que numericamente em Florianópolis é significativo, com 2 associações, uma Associação de Artistas Plásticos de Santa Catarina e a Associação Catarinense de Artistas Plásticos, né, que se somam a todo um esforço do CEARTE junto da UDESC, do próprio Departamento de Arquitetura, que vem trabalhando, né, a paisagem urbana nesse conteúdo também de inserção de arte. Então, para nós é uma grande satisfação fazer parte desta equipe, junto com um grupo pensante, né, com tanta vontade de fazer o diferencial para Florianópolis e também para o Brasil. Você poderia citar qual foi a primeira arte pública desse movimento todo aqui na capital? Bom, a primeira obra inserida foi um painel do artista plástico Rosic, que lá, assim que a lei foi aprovada, como não havia muita divulgação, Antônio Rosic se sentiu impelido a participar com seus projetos. Eram painéis cerâmicos que hoje floreiam as fachadas de muitos edifícios do centro da cidade, principalmente onde ele tem um grande número de obras. Me parece que é mais de 30 e poucas obras, me parece. 30, provou que o trabalho dele é de primeira linha. É verdade que já roubaram obra de arte? Na realidade, sim, nós temos situações inusitadas que fogem ao nosso controle, também porque nós não temos a condição hoje de fiscalização desse processo. Isso é feito por um outro órgão. No IPUF somos apenas 3 pessoas trabalhando, são muito poucas pessoas para cuidar desse acervo todo. Estamos pleiteando a criação de um departamento de arte dentro da estrutura administrativa da Prefeitura, mais precisamente do IPUF, para a gente conseguir trabalhar, né, dar esse retorno, esse respaldo a esse acervo que está sendo criado, que já foi criado e que a gente pretende ampliar, né, que é uma meta para a próxima lei. Como é que é escolhido o artista? É o construtor? É a empresa dele que define quem é o artista? Como é que funciona? Não, hoje existem artistas que estão vinculados em função da sua produção de arte com êxito no outro momento, eles são assediados, digamos, para apresentar uma proposta de obra de arte, né? Às vezes tem artistas que apresentam... Pode haver exclusividade? O fulano de tal só trabalha com aquela construtora? Existe não, isso? Na realidade isso não é o ideal. Pode até acontecer, mas também não está sob nosso controle. O que a gente pretende é diversificar essa produção artística, porque ao diversificar, o artista se diversifica também a característica da obra no cenário do município. Então está se criando regras que são polêmicas, né? Determinando um espaço, no caso, um distanciamento até de inserções de um artista para a nova inserção acontecer a partir de uma nova distância. Então são situações que estão sendo vistas ainda para não se ter ao longo de uma rua só obras de um determinado artista. É importante que haja uma diversidade de produção de arte no centro da cidade e nos bairros também continentais e nos balneários de Florianópolis, né? Será que nós estamos sendo egoístas só falando de Florianópolis? Como é que isso está, esse tema, arte pública, em Santa Catarina e também no país? Na realidade, existe, a nível de Brasil, uma diferença muito grande de região para região. Porto Alegre foi tem inserções de arte em espaço público de grande visibilidade, com artistas renomados, mas a prática lá não está vinculada, por exemplo, a um órgão de planejamento urbano, a uma situação específica de edificação, né? Aqui nós temos a situação, nesse momento, com inserção dentro do espaço privado, como eu falei, mas se pretende chegar no âmbito ainda de todo o território público, de praças, de avenidas, como fez Porto Alegre, que nesse momento está passando também, reavaliando o seu processo. Então é um processo muito mutável, de acordo com o período que está se vivendo, o momento da cidade, e é onde a gente está procurando se aprimorar também, buscando essas experiências em Porto Alegre, em Curitiba, em Vitória, em outros locais. Próximos passos, 30 segundos. Próximos passos, a criação de um departamento de arte pública para dar condição de se fazer um trabalho de excelência, um trabalho referencial no Brasil de fato, com um grupo maior, e a aprovação de uma nova lei de arte para Florianópolis, porque essa lei está em vigor há 20 anos e é necessário passar por um processo agora de reavaliação, atualização e validação pela comunidade. O objetivo agora é atingir amplamente a comunidade para esse olhar estético da cidade, enquanto imagem urbana, enquanto paisagem urbana.
Muito obrigado, Janine Tavares, pela aula que você nos deu sobre arte pública. E você precisa encarar isso de uma outra maneira. Nosso programa Espaço Cidadão está chegando ao final. Muito obrigado mais uma vez, Janine. Obrigado ao telespectador da TVAL e até a próxima semana com mais um programa Espaço Cidadão. E não esqueça, o importante é você acompanhar as coisas que acontecem na sua cidade.